Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt, em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 13h, no Rádio Clube de Angra. Visão periférica. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a uma nova edição do Visão Periférica, esta que é a nossa 36ª edição, não estou a contar, mas é verdade, é a 36ª, nós pensávamos que não ia ter segunda, mas afinal tivemos aqui outras oportunidades. Bem, hoje, dia 11 de setembro, recordar que é Dia Nacional do Bombeiro Profissional, numa altura em que temos um país a arder, é muito importante e já demos aqui voz também a esse tema infeliz. É Dia Nacional também das Casas de Povo, que também não deixa de ser aqui interessante, também são várias as que nós temos aqui na ilha, e 11 de setembro é sempre um dia onde nos recordamos daquele triste episódio que aconteceu nos Estados Unidos, no ataque da Al-Qaeda, 11 de setembro de 2001, acho que qualquer pessoa que viveu esse dia se recordará para o resto da vida desse episódio infeliz. De qualquer forma, estamos numa semana onde nos Açores está a acontecer o plenário na Assembleia Regional, na cidade da Horta, onde um plenário marcado por 2 debates de urgência, um na terça-feira promovido pelo Chega sobre a redução e reforma da despesa pública, outro debatido ontem por iniciativa do Partido Socialista sobre os incumprimentos do Governo Regional, obviamente também aqui incluindo a matéria dos apoios, que vai de encontro aqui àquilo que são as finanças, não é? Portanto, podemos relacionar os dois temas. Tem sido uma semana de discussões, principalmente nestes dois temas, mas não só. Tem havido alguma troca de acusações, que é normal, portanto, quando o Chega, por exemplo, apresenta a redução e reforma de despesa pública, o PS contra-ataca dizendo que o próprio Chega aprovou a maioria das medidas que os partidos da coligação apresentaram, e não só para aumento de despesa pública, o próprio Chega apresentou medidas para isso. Do outro lado, e no inverso, também temos os outros partidos a criticar o Partido Socialista, porque até neste próprio plenário também apresenta medidas que aumentam a despesa pública, independentemente daquilo que são os setores, aí depois já vou pedir comentários, mas tem havido aqui alguma troca de argumentações. Nós que já abordamos aqui por mais de uma vez aquilo que é o aumento da despesa pública, a dívida da região cresce, começando pelo Miguel. Miguel, com este cenário todo, assim de uma forma muito geral, que comentário também podes fazer a todo este panorama que se tem passado em torno da economia? Mais uma vez estamos nós aqui, finanças, economia, despesa pública, receitas. É verdade. Boa tarde, Diogo, boa tarde, Alvarino e ao Orlando, boa tarde aos ouvintes do Rádio Clube de Angra. Eu, antes de fazer o comentário que sugeres, só quero deixar aqui uma palavra de apreço às casas de povo que existem em Portugal. É mais do que justo haver um dia nacional dedicado às casas de povo. São núcleos fundamentais de proximidade entre a população, nas freguesias, nas aldeias e as diversas instituições autárquicas que existem no nosso país. As casas de povo ainda hoje desempenham um papel fundamental a esse nível, além de um papel cultural, e é mais do que merecido um reconhecimento como é o Dia Nacional das Casas de Povo, que são daquelas instituições que, à semelhança de tantas outras, precisam de quem olhe para elas, não é? Portanto, que este Dia Nacional também sirva de impulso para que todos nós olhemos para as casas de povo com mais atenção, numa época em que, se calhar, os motivos de distração são mais do que aqueles que havia há 50 ou há 100 anos,
e as casas de povo como instituições populares também acabam por sofrer as consequências dos tempos que correm. Bom, posto isto, sim, é verdade, quer dizer, houve debates na terça e na quarta-feira desta semana, o primeiro deles sobre o aumento da despesa pública, pedido, digamos assim, pelo Chega, face a um aumento desta despesa de cerca, penso que de 9,4% em relação ao ano anterior. Houve um aumento de 9,4%, pelos dados que consegui apurar. E também achei estranho, achei estranho o facto de ser o Chega a solicitar este debate de urgência, tendo sido o próprio Chega que desde 2021 tem viabilizado, também ele tem viabilizado os orçamentos, o plano de orçamento da região. Portanto, achei estranho o Chega ter esta iniciativa, mas também acho estranho o plenário, a Assembleia Regional dos Açores, reunir de emergência, não só para tratar este assunto, mas para metê-lo na ordem do dia de terça-feira da discussão parlamentar. Quer dizer, o aumento da despesa pública é algo que surgiu agora do nada, que necessita de um debate de urgência, e vão resolver este problema urgentemente, que é até ao fim desta legislatura, amanhã, daqui a um mês. Tudo isto acaba por não fazer muito sentido. Parece que toda a classe política que tem assento parlamentar na Assembleia Legislativa Regional está a trazer areia para os olhos dos açorianos. Desculpem-me falar assim desta forma tão franca, mas é esta a sensação que eu tenho. Quer dizer, se até ontem, ou até a semana passada, estivéssemos a viver um período de folga orçamental, financeira, na região, que nada previsse que íamos ter aqui um aumento da despesa pública na ordem em que todos conhecemos, e de repente aparecessem os números que justificassem, não, temos que reunir de urgência, vamos já convocar aqui uma sessão extraordinária da Assembleia para tratar este assunto, para resolvê-lo rapidamente. Mas não, estamos a falar de uma situação que se vem-se arrastando há anos. Eu, francamente, já perdi a esperança de que isto algum dia se vai resolver. Como é que eu ia dizer? Vai-se resolver-se com algum bom senso, digamos assim, porque estamos a falar, como já discutimos aqui inúmeras vezes, estamos a falar de um problema que é estruturante, que necessita de implementação de políticas a médio e a longo prazo, sem fins e sem objetivos eleitoralistas de 4 em 4 anos. Os partidos políticos teriam, e não digo que têm, porque não acredito que isso vai acontecer, teriam que meter de parte os seus próprios interesses partidários, que normalmente estão relacionados com o poder, não é? De chegar ao poder ou não perder o poder. E tínhamos que falar aqui de algo revolucionário, que acaba por ser uma utopia, e portanto é por isso que digo que já não acredito nisto. A despesa pública vai continuar a aumentar, até que... e eu chamar que nunca aconteça, mas até que nós, açorianos, e os portugueses, de uma forma geral, tenham que viver tempos que façam parecer a época da Troika uma brincadeira. Portanto, posso estar a ser demasiado dramático, mas receio que isso possa acontecer, até porque toda a conjuntura internacional não é nada favorável, mas pronto, também não sou especialista nessas coisas, não vou estar para aqui a mandar bitados. Estamos a falar de um partido, ainda voltando ao Chega, que solicitou este debate, que não é capaz de apresentar uma única solução. Isso não é novidade para ninguém, já a nível nacional é assim. Apresenta as queixas, apresenta culpados, apresenta razões, motivos, só não apresenta soluções. E o Chega, a nível Açores, vai na mesma carruagem, não é? Mas comboio. O Chega assumiu-se como um partido fiscalizador, e é isso que está a fazer. Sim, mas nós queremos mais do que um partido fiscalizador. Nós queremos partidos que apresentem soluções quando estão não só no poder, na governação, mas também quando estão na oposição, não é?
e eu aqui até dou de barato, porque muitas vezes as soluções que vêm da oposição, por mais válidas que sejam, muitas vezes não são aceites, mas isso tem a ver com outras questões. A segunda, isto na terça-feira. Na quarta-feira foi o PS que solicitou, ou que sugeriu o motivo do debate, que é o atraso nos pagamentos dos apoios do governo ao setor agrícola. E eu aqui acrescento que os atrasos não foram só ao setor agrícola, foi ao setor cultural. Não, foi atrasos de incumprimentos do governo regional, de uma forma geral, sim. Incluíram a cultura, desporto, incluíram tudo. Aquilo sim. Que li na comunicação social só fazia referência ao setor agrícola. Não, mas Pronto, tinha tudo. Mas tudo. E, olha, então ainda bem que assim foi, porque foram instituições e associações culturais que receberam a tarde e mais horas, foram clubes e associações desportivos que receberam também tarde e mais horas, com encargos e compromissos financeiros que tiveram muitos deles que assumir quase sem ter possibilidades para isso, outros tiveram que adiar, e depois tudo isto é uma bola de neve, porque há fornecedores, há empresas que dependem dos pagamentos dos seus clientes, e quando esses pagamentos estão pendentes de apoios que tardam em chegar, toda a gente sofre com isso. Há aqui uma questão, Miguel, sem te querer interromper o raciocínio, que tem a ver com o relacionamento destes dois debates de urgência, que é: a despesa pública aumenta, os partidos queixam-se, estão no seu direito de o fazer, mas depois temos o incumprimento no pagamento de apoios. Certo. Estamos aqui a aumentar a bola de neve, ou seja, se a dívida está a aumentar e ainda faltam pagar apoios referentes, muitos deles, se calhar, ao início deste ano, não é? Sim. Estamos a falar de um aumento da bola de neve no final a 31 de dezembro deste ano, certamente. Claro, exatamente. E ao mesmo tempo, totalmente de acordo. E em simultâneo temos um secretário regional das Finanças que diz que nos próximos, até que no prazo de 30 dias, vai apresentar um plano de redução da despesa pública para 2026 na ordem dos 30 milhões de euros. Quando a dívida pública já ultrapassa os 3.400 milhões de euros. Portanto, eu gostaria de saber, eu não quero pôr em causa as capacidades técnicas do Dr. Duarte Freitas, mas estou curioso para ver como é que ele vai apresentar, que soluções é que ele vai apresentar para esta redução de 30 milhões de euros de despesa pública em 2026. Ele já adiantou que vai reduzir gastos nos gabinetes de governação, de viagens, e isto e aquilo e aquele outro. Enfim, se fosse só por aí, era fácil. Isto em simultâneo, num tempo em que, a nível de receita fiscal, e fiz aqui um trabalho de casa hoje, na hora do almoço, muito à pressa, a receita fiscal, segundo os dados, cresceu de 2023 para 2024 em 68 milhões de euros, portanto significa que a economia está a crescer, certo? Aí ninguém não mete isso em causa, porque a receita fiscal vem do aumento de impostos ou do aumento do volume de negócios. Neste caso não houve aumento de impostos, houve aumento de volume de negócios. Para mim parece-me uma receita perfeitamente fácil de perceber. A tal receita de impostos que está equiparada, enfim, a 900 milhões de euros anuais, significa só metade do orçamento da região. Portanto, de onde é que vem a outra metade? Vem do financiamento das transferências de Estado, e aqui tem-se falado muito na renegociação da Lei de Finanças Regionais, a nível de critérios e de montantes. Portanto, é um assunto que tem estado pautadamente na ordem do dia. Eu tenho algumas dúvidas que se vai conseguir mexer muito nisto, sem ser especialista, mas na ótica do utilizador tenho algumas dúvidas, porque não é segredo para ninguém que Lisboa sempre olhou para as regiões autónomas como despesas, não é? Portanto, para aquilo que é bom, para aquilo que é mau, também é mau, e a verdade é que os Açores, em particular, porque são novilhas, têm as suas características próprias das especificidades deste arquipélago,
são uma despesa significativa para o Estado português. O editorial do Diário Insular, já não sei se de terça ou de quarta-feira, falava aqui sobre esta questão da renegociação da Lei de Finanças Regionais. O editorial do Diário Insular, basicamente o que dizia, ou que defende, é que o Estado português deve, claro que estou a resumir muito aquilo que li, mas basicamente o Estado português deve assumir a despesa da saúde e da educação, que são os dois grandes bolos da despesa pública regional. O Estado português é que deveria assumir. Mais a SATA. Sim, podemos ir lá daqui a pouco. Não é totalmente descabido. Aquilo que li no editorial do Diário Insular não é totalmente descabido e, em parte, concordo. Claro. Agora, põe-me a pensar, por exemplo, no caso da saúde, se for o Estado português a suportar, a ter a responsabilidade da despesa que hoje é suportada pelo Serviço Regional de Saúde, faz sentido termos um Serviço Regional de Saúde, que é um serviço autónomo ao SNS, por exemplo. Portanto, esta questão da revisão das finanças regionais, isto tem muito que se lhe diga, não é? Na semana passada, o antigo presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, também participou num debate sobre essa matéria e alertava exatamente para essa questão que tu estás a falar. Sim? Okay. Nós podemos até perder algum controle, não é? Daquilo que é sem dúvida, gestão sem dúvida. Na área da saúde, que é muito importante, e também na educação, obviamente. Sem dúvida. E pronto, e temos uma semana que foi marcada por mais um debate parlamentar na Assembleia Legislativa dos Açores, em que se discutiu aquilo que aparentemente é urgente, não é? Que é a redução da despesa pública, e apetece-me dizer que os nossos políticos açorianos andam a descobrir a pólvora seca, enfim. Gostaria de dizer que estou na expectativa para as cenas dos próximos capítulos, mas a verdade é que não é o caso. Passando aqui o comentário a este tema ao Alvarino e acrescentando aqui uma questão que também me parece útil, porque é um ponto de vista que também pode ser discutido. Estes debates de urgência aparecem no Parlamento nesta altura porque temos eleições autárquicas daqui a pouco tempo? Boa tarde, quem nos ouve no Rádio Clube de Angra, um abraço, amigo, também para quem nos acompanha aqui na nossa emissão da Visão Periférica, cumprimentar aqui os meus amigos de programa, e a pergunta do Diogo é uma pergunta bastante pertinente e parece que estavas-me a ler os pensamentos. Ainda bem, assim já tens a resposta formalizada. É verdade. Pronto. Aqui acho que a intervenção do Miguel foi uma intervenção muito esclarecedora e que eu me revejo praticamente em tudo o que ele disse. Aqui a questão de entregarmos, digamos, a responsabilidade da área da saúde e da educação ao orçamento da República, a responsabilidade de ser entregue ao Governo Central. Eu aí não estou tanto de acordo, ou pelo menos nessa intenção, porque isso aí seria, no meu entender, já um grande passo ou uma machadada muito, muito grande na nossa autonomia, não é? Naquilo que é a nossa capacidade de gerirmos estas ilhas de uma forma autónoma, e acho que aí nós temos é que nos organizar de forma a sermos nós a continuarmos a gerir. Temos que gerir melhor e se calhar pedir mais recursos, mas sermos sempre nós a gerir e sermos nós sempre a organizarmos nesse sentido, porque nós já conhecemos também a realidade e eu acho que aí... Mas se calhar vai chegar um dia em que nós temos que dizer não a alguém, porque no Parlamento tudo o que são despesas, a não ser que sejam das representações parlamentares do PAN, do BE ou da Iniciativa Liberal, praticamente todas são aprovadas, portanto, e basta as pessoas recuarem a 2020 e há uma constatação naquilo que eu estou a dizer. Portanto, a maioria das propostas que é para gastar mais foram aprovadas no Parlamento açoriano. Há que chegar a uma altura e dizer que não é? Não, com certeza. Dizer às pessoas, desculpem, mas não pode ser agora, pelo menos. Não, sim, isso tudo bem. Agora que acho que temos que ter sempre muito cuidado quando começamos a abrir o flanco para que alguém diga que, ok, vocês não são capazes de gerir
essa região aí de uma forma autónoma e, portanto, temos que ser nós, o Governo da República, a meter mão nisso. Portanto, acho que temos de ter cuidado com isso. Em relação à questão de parecer que estamos em campanha eleitoral, ou se estes debates surgem e aparecem porque estamos à beira das eleições autárquicas, não sei, mas que estes debates têm um cariz, ou fazem lembrar um bocadinho um cariz de campanha eleitoral e de promessas, parecem. E pegando aqui um bocadinho também nas palavras que o Miguel nos trouxe, isto parece um conjunto de intenções e quer dizer, estarmos aqui a passar um dia inteiro à roda de intenções, acho que é despropositado, até porque realmente a situação parece estar um bocadinho descontrolada, a dívida aumenta, os pagamentos não são feitos nos timings previstos, um conjunto de associações e de organizações tem já reivindicado e mostrado a sua preocupação em relação a isso. O Governo vai aqui e ali colmatando com alguma dificuldade estas situações, mas é também um bocadinho como o Diogo dizia, isto é uma bola de neve. Portanto, não há milagres, e agora dizer que vamos poupar 30 milhões de euros, isso assim dito assim, parece-me um bocadinho uma ilusão, ou tirar um bocadinho de areia realmente para os nossos olhos, porque já o Governo da AD já está há bastante tempo à frente dos desígnios dos Açores, e desde o início que tinha esta ideia de que ia ser endividamento zero, isto ia mudar, estes governos socialistas são os irresponsáveis, colocaram-nos numa situação insustentável, não sabem gerir a região porque só criam dívida e depois, na verdade, também não parece ter a solução para não aumento da dívida a todos os níveis, e isso é preocupante porque já passou muito tempo e o que nós vemos é mais recursos humanos para a administração pública regional, muitos deles ligados às organizações políticas, quer dizer, mais do mesmo, ou muitas vezes pior, porque juntar aos outros todos que já estavam lá, que foram colocados do PS, ainda vêm agora estes do PSD e do CDS, e alguns do Chega também, da ACT também por lá, e do PPM. E do PPM, mas também não é só isso, não é? Só isso, claro que isso é importante, e o peso esse peso é enorme na administração pública regional, mas há outras coisas, não é? Outras situações que não estão a ser devidamente colmatadas, e o caminho parece ser o aumento da dívida gradual ou exponencial. E os especialistas que digam se é gradual, se é exponencial, mas que não parece haver neste momento nenhuma solução. Acho que não é os 30 milhões que vão resolver nada, sinceramente. Eu não sou economista, nem gestor, a minha área não se debruça muito sobre questões desse âmbito, mas como um cidadão e como uma pessoa também que tem que gerir as suas finanças e as suas economias, e olhando à minha volta, eu penso que o problema é mais grave do que os 30 milhões. Não é por os 30 milhões que se vai resolver nada de especial, até porque nem sequer acredito que se vai conseguir poupar esses 30 milhões. Isso é, depois no papel pode estar lá os 30 milhões, mas é preciso saber na prática realmente. As financeiras que se costuma fazer contabilísticas. Com certeza, é preciso também perceber realmente onde é que foram poupados esses 30 milhões. Bem, se o doutor Duarte Freitas o conseguir, está de parabéns. É continuar a aplicar essa fórmula de uma forma contínua. É preciso reformular a fórmula de vez em quando, pode ser preciso. Passando a palavra ao Orlando e pedindo, obviamente, um comentário a tudo isto, acrescentava uma questão que foi o Miguel que falou dela e que me fez recordar aqui acho que de uma conversa que nós já tivemos neste programa, que tem a ver com Lisboa olhar para nós como uma despesa. O Miguel referiu isso na sua intervenção, mas nós continuamos a olhar para Lisboa, e quando digo nós, obviamente falo dos governos que gerem a região,
continuamos a olhar para Lisboa como os filhos que saíram de casa, mas precisam dos pais para pagar a renda, não é? E se calhar o gás óleo do carro, e se calhar mais qualquer coisa. É um bocadinho por aí, Orlando. Não querendo desvirtuar aquilo que também tinhas pensado sobre o que tivemos a falar até agora. Antes de mais, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde Miguel, Alvarino, Diogo. Isto realmente nos Açores, isto até ainda buscando atrás um tema de há 2 semanas dos incêndios, não era? E que alguém dizia que tinha que haver mais cabras nos montes. Eu aqui pergunto, é que nós não temos cabras, mas vendemos cabritos, portanto de algum lado tem que vir. E portanto o ditado é antigo. Esta questão da despesa, nós sabemos que há despesas que são incontornáveis, sobretudo na saúde, e portanto temos uma população cada vez mais envelhecida e que os recursos vão ser cada vez provavelmente mais necessários. Temos a questão da educação. Na educação a conversa já é um pouco diferente porque parece-me que há muito desperdício de recursos e falta realmente de um plano, enfim, para o futuro, a médio e a longo prazo, sobre realmente o que é que nós queremos para a educação. Porque nós vamos meter modas, e agora é a moda dos manuais digitais, enfim, quando outros países já os experimentaram e já os estão a pôr de lado, não é? Nós ainda estamos nessa corrida. Por exemplo, depois temos a questão das obras públicas, não é? Que são feitas todos os anos e, portanto, raramente as pessoas têm em conta a manutenção das mesmas, não é? Depois temos a questão das intempéries, como aconteceu com o Porto nas Flores, não é? E, portanto, de vez em quando temos que gerir isso. Ou com a estrada de Raminho. Exatamente, por exemplo, não é? Portanto, são coisas que são inopinadas, enfim, que acontecem devido às circunstâncias, enfim, ao nosso arquipélago ser um arquipélago afetado pela sismologia e por estarmos no meio do oceano e, portanto, também sujeitos a tempestades que muitas vezes destroem muitas destas coisas. E, portanto, a questão da despesa, e como já referiram os dois, o Miguel e o Alvarino, quer dizer, 30 milhões são trocos, não é? No meio disto tudo. E só agora, não é? Neste debate de urgência, não é? Enfim, que foi trazido pelo Chega, pelo PS, inclusive a Iniciativa Liberal também tem uma proposta que foi aprovada relativamente a um plano, não é? Porque muitas vezes estas coisas são feitas em cima do joelho. E nós vamos esperar mais um mês, não é? Porque cai direitinho na véspera das eleições autárquicas para ser apresentado este plano de redução de 30 milhões, não é? Depois vamos ver, depois das eleições, se ele realmente vai ter efeitos práticos, não é? Isso vai ser posto no terreno. Se vai haver consequências, não é? Mas agora calha bem, porque se é antes das eleições e, portanto, estão a fazer um grande esforço mas para se não, reduzir estes 30 milhões. Se não há dinheiro para pagar, se nós não temos dinheiro neste momento para pagar as nossas obrigações, terá que ser um plano muito bem executado. Os 30 milhões nem é o valor que já foi contraído só para a SATA, não é? No último ano. Então, nem sequer chega e há aqui, aos 40 e tal milhões. Desculpa, só uma nota. Há aqui uma coisa que me faz confusão, que é ponto assente de que esta questão da despesa pública está no estado em que está, já é conhecida há muito tempo, não é de agora. Esta coisa do debate de urgência, sim. Isto o objetivo agora é poupar 30 milhões. E eu até dou de barato. Se conseguirem poupar os 30 milhões, o que é que justifica não o terem conseguido antes para nós chegarmos a este ponto? E isso é que me chateia profundamente. Sim. Desculpa interromper-te. Não, é um bocadinho desta leviandade com que se falam destas coisas. Não? Ainda hoje não, ontem eu via o seu secretário regional, Duarte Freitas, falar no Parlamento, não é? Num discurso, enfim, que nós estamos em o crescimento económico consecutivo, não é? Há vários anos, o desemprego é residual, e encaixava naquilo que tu dizias, não é, Álvaro? Que isto do desemprego é fácil jogar um bocadinho com isso, não é? Nós queríamos uma data de programas daqueles do estagiário, do não sei o quê, do mais para cima. Mas isso aí acho que tem que se dar aí também o mérito ao atual governo e tem trabalhado bem essa área e nota-se que as pessoas têm, neste momento existem muito mais oportunidades de integração no mercado de trabalho de uma maneira geral. E também há outros fatores que contribuíram para isso. Mas como tu dizias, muitas desta gente hoje acaba na função pública. E muitas vezes nós não temos. Ainda ontem houve um debate sobre isso, que o Carlos Guimarães Pinto fazia esta mesma pergunta ao Secretário de Estado do Tesouro, se não estou em erro, numa comissão, que foi enviado um requerimento ao Governo para saber quantos funcionários públicos existem em Portugal.
e quais as remunerações dos mesmos. Ninguém sabe. Ninguém sabe quantos são, nem quanto oferem. São tantas os departamentos governamentais, são tantos os institutos. Nós estamos a falar só de funcionários governamentais ao nível, por exemplo, não estamos a falar da máquina do Estado. Desde os institutos, acho que máquina do Estado são os trabalhadores que trabalham nos hospitais públicos, são as forças de segurança, são trabalhadores autárquicos. Portanto, uma primeira coisa, não é? A primeira coisa para nós não entram aí aqueles que são financiados pela... Sim, e PSS não entram, não são funcionários públicos, mas dependem do Estado. São financiados ou recebem, mas aí são independentes, aí não são funcionários do Estado. Como é que tu fazes uma análise, não é? Um diagnóstico? Não é possível. Se não tens dados, não é? Mas aí o que era importante também era aqueles que eram mesmo funcionários públicos. Que é diferente disto que o Miguel está a dizer e outras situações, não é? Não, estamos a falar de tudo o que tenha ou seja qualificado como funcionário público. Ou tenha, enfim, o dedo do Estado, não é? E, portanto, está a financiar esse serviço. Mas isso aí é uma panóplia de... Exatamente, mas quer dizer, se tu não sabes à partida, não é? O que é que gastas, não é? Quantos são? Como é que podes pensar num plano de redução da despesa, não é? E, portanto, eu presumo que na região também seja muito parecido, ou seja, esta gente vai-se arrumando em gavetas aqui e ali, não é? Muita gente sem saber exatamente o que é que no dia-a-dia fazem, não é? Porque o problema disto, sabes o que é? Que cada departamento acha que precisa sempre de mais pessoas. Isto é uma equação que normalmente é assim, ou seja, os recursos humanos normalmente têm sempre necessidade de recursos humanos. Qualquer serviço acha sempre que tem menos, não é? Do que aquilo devia ter. E muitas vezes o que está aqui é a falta de organização, falta de uso da tecnologia. Muitas vezes mais pessoas não quer dizer mais produtividade. Aliás, muitas vezes mais pessoas atrapalham, não é? Porque, enfim, há ali uma data de redundâncias que são criadas e a burocracia que muitas vezes entopem os serviços e, portanto, não adicionam nada de valor aos mesmos. E, portanto, sem saber este diagnóstico, como é que em 30 dias, não é? Vamos reduzir a despesa por onde? Vamos o que é uns subsídios que aparecem aí de vez em quando, não é? Quer dizer, ainda há 2 semanas, salvo erro, havia 70 mil euros que ninguém sabia exatamente bem como é que tinham sido gastos, enfim, não havia bem na Direção Regional da Agricultura, salvo erro, e agora aproximam-se as eleições autárquicas, portanto já sabemos que há sempre, de vez em quando há umas publicações, enfim, que há umas freguesias que beneficiam mais em detrimento de outras, enfim, há sempre umas coisas que correm. Sim, desculpa lá, Orlando, não te esqueças o que vais dizer. Um bocadinho pegando no início da conversa, esta história do Chega e esta bipolaridade do Chega que agora está... Ora, a polícia bom, patroa e Olivia a polícia empregada. Bom, a polícia mau, uma vez a polícia bom. Agora, pronto, vem com este número, diz que tem que se tentar perceber e tal, como é que está a acontecer, vamos criar aqui este debate de urgência. Até parece que é realmente aqui uma cortina de fumo, não é? Para estarmos aqui um bocadinho e eles fazerem o seu papel perante o eleitorado e perante a opinião pública, de que não, sim, nós estamos preocupados e somos realmente a entidade fiscalizadora, somos o partido que vamos levar isto para o sítio certo e fazemos este número aqui com o governo faz o seu número também, chega ao fim, está tudo bem, damos 30 dias nisto, entretanto há eleições e pronto, passamos à frente e depois se o plano dependendo do resultado das eleições, depois logo se vê, também não interessa muito. E às vezes a sensação realmente que dá, não é? Que não há outra solução. E esta bipolarização que é nós somos os bons e os outros todos são os maus, não é? Nós é que vamos fazer... Até porque só há governo nos Açores, este governo só há porque o Chega assim o permite. Caso contrário não havia, portanto o Chega, se quiser mudar alguma coisa... Neste momento, não é o único partido que pode realmente mudar alguma coisa, ou seja, porque se retirar o apoio à coligação, se retirar o apoio, acaba, não é? Cai o governo. Tem que ser com o Partido Socialista então, também. Quer dizer, o que é que interessa um debate de urgência, não é? E depois dizer que a gente, se quiser, nós sim, o Partido Socialista, talvez fosse do interesse dele que o governo não caísse. De repente, se o Chega a não concordar com alguma coisa e o PS concordar, o governo mantém-se. Mas diz o brasileiro, a conversa para boi dormir, não é? É uma coisa de Orlando, assim, até às eleições. Eu não sei em concreto a que é que se referem estes números, por exemplo, mas segundo o Diário de Notícias existem 753.850 funcionários públicos em Portugal. Pronto, se esse número já é um número, já podemos começar por aí. Mais 20 e tal mil, esta referência que o Orlando fez à questão levantada pelo Carlos Guimarães Pinto fez-me lembrar um artigo que foi publicado esta semana no Diário de Notícias, um artigo de opinião do Luís Parreirão. E eu vou só ler aqui a introdução e depois as questões que ele coloca
que tem a ver um pouco com isso, porque essa questão que o Carlos Guimarães Pinto coloca tem sobretudo a ver com nós, portugueses, e Portugal conhecer-se a si próprio. Sim. Isto é, nós para resolvermos o problema que tínhamos na nossa vida pessoal ou profissional, temos que conhecer esse problema, não é? Para poder equacionar qual a melhor solução, a melhor abordagem para resolver o problema. Pá, isto levanta para uma escala, enfim, de sociedade, neste caso sociedade portuguesa. Temos que conhecer-nos a nós próprios para podermos encarar e tentar resolver os problemas. Então o Luís Parreirão o que diz é: todos pronunciam com certezas fundadas em percepções, isto é, convertem em verdades fundamentais e indiscutíveis afirmações que condicionam qualquer raciocínio ou pensamento posterior, ainda que nada do que afirmam resulte de uma necessária e inultrapassável dimensão quantitativa. Pronto. E ele desenvolve aqui o artigo, por aí fora, até que começa a colocar as tais questões que necessitam de dimensão quantitativa. Não é? Ou começa por uma questão tão simples como esta: quantos são os portugueses de origem, que idades têm e onde vivem? Quantos são os portugueses naturalizados, que idade têm e onde vivem? Enfim, por aí fora, isto a nível de nacionalidade, a nível de infraestruturas. As nossas infraestruturas, serviços e zonamento do território estão dimensionados para quantos cidadãos, por exemplo? Acho que é meio pertinente. A economia portuguesa, no modelo de maior valor acrescentado, precisa de quantos trabalhadores? Enfim. Mas esses dados, há muitos desses dados que devem existir. Não sei. Eu estou aqui a falar de uma pessoa que à partida deveria estar informada sobre isto e ao colocar as questões. Eu acho que assim, em termos, é como tu dizes, 700 e tal. Não, não isso é enfim. importante, isso é muito importante. Fazendo uma é uma conta avaliação. rápida, fazendo uma Não, isso conta é muito rápida importante. aqui, que também pode dar jeito para a nossa análise, pegando neste número e indo aos censos que dizem que Portugal tem 10,7 milhões de pessoas, dá um funcionário público a cada 14. Exatamente, portanto. É um rácio aceitável. Aceitável, exatamente. Eu acredito que haja áreas. Eu posso dizer que já fiz este exercício nos Açores e dá um a cada 12. Um a cada 12, sim. portanto. Estamos bem entregues. Há áreas em que é necessário, não é? Mas há áreas em que nós, no nosso dia a dia, que já fomos a determinados departamentos, não é? A determinadas repartições, e que nos perguntamos o que é que esta gente anda cá toda a fazer, não é? E portanto. Mas isto lá está, é a percepção que nós temos enquanto contribuintes, enquanto cidadãos, sobre o assunto. Podemos também ter estamos aqui a ter uma visão um bocadinho, não temos a informação toda, não é? Mas 1 para 12, quer dizer, isto é inconcebível, não é? O problema disso tudo, bem, isso é, acho que para também. Nós não Se o temos. sistema funcionasse, se calhar nós não estaríamos aqui a falar disso. É O problema é que importante muitos avaliar serviços para não percebermos o que é que tem, Nós- o que é que está a mais, o que é gordura e o que é músculo, o que é sabem essencial qual é a do percepção? acessório, não é? E esta questão deste nosso amigo, que podes-me repetir o nome? Luís Parreirão. Luís Parreirão, é uma questão pertinente. Que é, vamos avaliar para percebermos Sabes que onde é que podemos, os governos dão onde é muita que podemos importância à cortar. estatística relativamente ao desemprego, ao Não, crescimento não económico é e só tudo mais. onde é que podemos Ajustar, cortar, onde é que podemos investir, ajustar, ajustar, adaptar, afinar, para afinarmos a exatamente, máquina as de Estado. deficiências que nós temos. Afinar a máquina de Estado. São, O problema da máquina de Estado e do afino da máquina de Estado é que a máquina não se deixa afinar pelo computador. Porque tem cá sempre umas introduções manuais na máquina. E é um Que processo é a muito introdução complexo. dos boys, dos jobs, dos interesses. E isso, infelizmente, em Portugal, não é só em Portugal, mas Isso em português existe uma expressão para isso. Existe? Melhor a gente não a dizer aqui. Se não se pode dizer, melhor não dizer. Mas não sei, esta hora também há coisas que não se podem dizer. Agora à tarde. Para as pessoas estão a almoçar, é melhor não. Pronto, mas isso, e cada vez mais isto vai acontecer. E enquanto não houver esta mudança, enquanto os partidos e os governos não sentirem esta necessidade quase de sobrevivência, de inundarem a administração pública com os seus, as pessoas da sua confiança, entre aspas, ou aqueles que eles acham que lhes vão, digamos, garantir o futuro. E nós vemos exemplos disso nas autarquias, no governo. Desde agora as listas para as autarquias, não é? E reconheces as pessoas. e Isso, sabes, isso enfim. é um mal, isso é um vírus, isso é uma, digamos que é das piores coisas que existe na política. E não há forma de lutar contra isso. Neste A momento tendência não há é piorar. forma. Não há forma. E os Açores são um bom exemplo disso. O jornalista Osvaldo Cabral,
que tenho também muito gosto em ler sempre as crónicas dele, falava disto. Como é que se ganham eleições nos Açores? Claro. É fazer as contas. É pelos funcionários públicos, consegue-se perceber, e pelos dependentes, e como é que se ganha as Sim, o eleições. subsídio, não é? Quem está à espera do subsídio, quem está à espera que seja adiantado mais tarde ou mais cedo. Enfim, Mas isto é uma pronto, coisa. isso- E isto para dizer o quê? Estávamos a falar há um bocadinho do Chega. E os partidos, aqueles partidos que são do arco da governação, não é? Estamos a falar de PS, PSD, CDS. Vão provavelmente perder isto por falta de concorrência. Falta de concorrência no sentido, eles sabem as causas do problema e não estão disponíveis para resolverem. Porque as máquinas, como tu dizias, as máquinas dos partidos são tão fortes, não é? Têm tanta influência no poder de decisão, por muito boa vontade que haja meia dúzia de pessoas que queiram resolver esta situação, não vão conseguir. E depois bradam aos céus porque nós estamos a ser governados por um partido extremista, por um partido assim, um partido assim. Portanto, as causas estão mais que identificadas. Agora é preciso que haja pessoas que tenham necessidade, que tenham capacidade Isso é fácil de ver. para resolvê-las. É preciso um administrador para uma empresa municipal, uma empresa Empresa pública, pública. seja ela qual for. No caso da EDA, por exemplo, Há sempre um limitador na escolha desse administrador. Claro, Qual é o exatamente. limitador? Qual é o critério que limita logo? Não é Não se é ele da é o competência. melhor. Não é, olha, aquele é o melhor que nós conseguimos encontrar. Vamos convencer aquele e fora dele. às vezes até acontece, não é? Pronto. Não. Às A vezes há competência- situações- A competência está lá. Não estou a pôr em causa a competência das pessoas. Mas antes da competência vem O leque é logo. está a restrito. confiança restrito, política. Está é meio dúzia, restrito. é a Está confiança restrito. política. E depois, ainda por cima, em meios pequenos como o nosso, em que os recursos são limitados, isso é ainda mais visível e ainda mais, digamos, ainda é mais penalizador para a sociedade, que é a pessoa tem que ser daquele partido e depois tem que ter a competência. Mas depois já não pode ser este, porque já teve. Não pode ser aquele, que já foi para o outro lado. Não pode ser aquele, porque não aceitou. Não pode ser o outro, porque eventualmente, por uma razão ou por outra, não está disponível. Olha, vai este. Não, e há pessoas. Vai este e pronto. Mas E se há houvesse pessoas- um outro, só para acabar, se houvesse um outro que tivesse uma outra pessoa que até tinha a competência, mas não está alinhado com, digamos, com aquele partido ou com aquela linha ideológica, já não conta. Mas, mas o papel que ele vai exercer não tem nada a Há uma ver solução- com a linha há uma ideológica solução do partido. muito É simples. um papel estritamente técnico. Que eliminava essa. Técnico, e portanto isso não tem nada a ver Tem que com apresentar o resultado. com ponto final. certeza. Eliminava isso logo à partida, que é um concurso E se uma internacional. pessoa séria, honesta e competente e profissional, porque não? Não é? Situações como a Digo SATA, como a EDA, como outras empresas públicas, abra-se um concurso internacional com um júri que nem tem nada a ver com o Governo Regional, estás a perceber? Enfim, constituído por pessoas que tecnicamente muito boas, não é? E que decidam realmente qual é o melhor candidato. Agora não há essa abertura, não há essa vontade de resolver as coisas dessa maneira, não é? Por isso agora temos duas empresas do grupo EDA, não é? Que supostamente serão também privatizadas, portanto foi preciso 5 anos, estamos à espera há 5 anos para isso. A SATA também, se não for a bem, vai a mal, não é? Portanto, A SATA, eu tinha aqui uma nota. se não for a bem, vai a mal. Eu tinha aqui uma nota para falar há pouco e esqueci-me, ainda a respeito de declarações do secretário regional das Finanças, o Dr. Duarte Freitas. Quando estava na oposição eram Em que- tão esclarecidos certo, sobre estes assuntos. Certo. Tanto quanto percebi, o consórcio New Tour MS Aviation tem até ao fim do mês de setembro para decidir se comprar as Azores Airlines ou não. Tanto quanto consegui perceber também, a Azores Airlines estará ou tem a intenção de estabelecer contactos, se já não está em contactos, com os pilotos da Azores Airlines, no sentido de verem o seu vencimento mensal reduzido em 10%, porque o caderno de encargos da compra faz tudo, pronto, passa tudo Claro. por uma estratégia da empresa caso o negócio se concretize. Mas o Dr. Duarte Freitas o que disse à comunicação social foi que se não se concretizar o negócio até ao fim do mês, em 3 meses, portanto até ao fim do ano, faz uma venda direta da Azores Airlines. E eu não percebo nada disto, mas eu fico a pensar, em 3 meses faz-se uma venda direta, mas o que é que querem dizer com isto? Em que moldes? Um leilão? É a melhor de Uma 3? entrega. Uma entrega? O primeiro que aparecer leva? O que é isto afinal? Não há Acho que, desdigo. Não, acho não que ficaste comecei- convencido. Não ficaste convencido. não fiquei com isso. convencido. Não há claro que adjudicação não. direta.
Não fiquei convencido e, aliás, digo-te mais, fico preocupado com esta postura. Porque não... Mas parece que isto próximos dias surja um esclarecimento. O andar da carruagem, a TAP será privatizada antes da SATA é nada. das outras airlines. Nós Não era aí tudo na mesma... Vai tudo no mesmo pacote, não é? Sim, Se calhar Nós um era isso dia que ele quer dizer. nós podemos Isso era juntar boa aqui a ideia. falar só sobre SATA, até porque existem questões que vão de encontro ao que o senhor secretário das Finanças disse, recuando aqui há alguns anos e lembrando que a SATA teve lucro no final de 2023 e início de 2024, e agora estamos a ver estes episódios. Certo. Recordar que a SATA era gerida por Luís Rodrigues, atualmente CEO da TAP, que fez exatamente isso a todos os trabalhadores da SATA. Portanto, todos eles receberam menos de 10% durante muitos meses, se não mais tempo, não sei precisar neste momento, mas estou a falar de cor e de cabeça, portanto... Certo. E aparentemente é esse o objetivo do consórcio que pretende adquirir as Azores Airlines. Agora, resta saber se os pilotos também vão, claro que diante dos argumentos do consórcio, se vão aceitar. Não é? Deve ser considerável. Sabes não que é? na TAP não é a primeira vez que fazem isso, que há uma percentagem do capital da TAP que fica disponível para os trabalhadores, não é? Portanto, eles vão ter uma participação no capital da TAP. Portanto, aqui se calhar seria uma situação também que se podia pensar nisso. Ou seja, reduzes por um lado, mas os trabalhadores também com bom desempenho da empresa terão dividendos depois desse bom desempenho que a empresa venha a ter. Estamos a esquecer de outra coisa, que o handling também é para privatizar. Certo. Um dia destes, não é? Um dia destes, É verdade. se não chover. O andar da carruagem nunca ninguém sabe quantos meses é que eu não consigo perceber isso. Isso é uma coisa. Essa situação da SATA é um grau de desorganização tão grande e de disfuncionalidade tão grande que depois tudo isto já não faz sentido. Mas agora isto tem que ser pensado de uma maneira mais global, mais sistémica. Há solução interna, não há solução interna. Isto é uma coisa que tem que se decidir. Isto é como uma história qualquer da nossa vida. Há coisas que tem que se decidir, não se pode internalizar, ser um eterno desconhecimento sobre as coisas. Portanto, é para ficar na região, não é para ficar na região. Se não é para ficar, os nossos privatize políticos e pronto, não têm a humildade de dizerem Eu assim, sei, eu não também percebo estou nada com ele, sobre eu isto. não percebo Eu não nada percebo disto nada também, sobre isto, não é? Mas vou adianta, perguntar quer a alguém dizer, que perceba mais do que eu, por exemplo, não é? Por exemplo, ou que se contrate, gasta-se tanto dinheiro, talvez a pessoa até goste dos Açores e até venha aí em passeio com a família e aproveite para fazer essa conta, para fazer esse esquema. E diz, pronto, vamos privatizar a SATA. E pronto, qual é o problema disso? Ficamos com a SATA em Tarires e a outra... Ou então, se for para ser tudo, que seja tudo, mas que fique a funcionar e que a região se livre desse encargo. E que assegure uma coisa importante que é o compromisso de serviço público. Sim, claro. Mas isso, Sim, isso com certeza. Há aqui uma questão também, é importante, já que isso. falamos da despesa pública e estamos a falar da SATA, há aqui uma questão que eu gostava de introduzir, que também penso que foi abordada pelo Secretário Regional das Finanças esta semana. Tem a ver com a tarifa Açores. A tarifa Açores foi criada para, não é, ajudar aqui na mobilidade dos açorianos, coesão territorial, por aí fora. Custa-nos menos a nós, diretamente do nosso bolso. Mas a verdade é que o Estado neste momento tem que, e já abordamos este assunto, tem que compensar, Claro. e essa compensação é de 13,5 milhões de euros. Não, mas a tarifa Açores estás a falar em Tarilhas, é? Estou a Sim, falar sim, em Tarilhas, sim, portanto sim. nós sim. pagamos 60 euros, mas o resto Sim, da sim, passagem é paga Sim, porque pelos nossos impostos. Quanto é que dá por ano? 13,5 milhões. 13,5 milhões? Acabamos Sim, por pagar com os impostos. mas É aqui- claro que não sentimos na carteira o impacto cada vez que viajamos inteiras, mas Isso, esse o dinheiro vai para a raciocínio SATA. lógico é esse, acabamos por pagar. Esta há aqui de é a uma questão, parte será para a que SATA, não é? era preciso este geringonça toda, a tarifa Açores Isso é uma realmente coisa é uma boa. boa medida? Eu ou... acho que é uma coisa boa, a tarifa Açores é uma boa medida. Eu acho que foi uma medida emblemática deste governo e que também permitiu que os açorianos pudessem ter mais mobilidade e que fosse possível. Eu acho excelente. Agora é preciso fazer Mas a conta, não é? Isso é contribui como para a tudo. despesa pública. Isso é tudo como Agrava. tudo. É preciso fazer, Agrava a despesa tem que se fazer a conta, não E é agora- só. Não há- E na conta tens que meter a equação, se é que alguém sabe, eu não sei, mas eventualmente alguém poderá saber,
quantos açorianos beneficiam na Pois, prática desta claro. medida. Há uns que nunca chegam a beneficiar. Isso é como aquela Sim, velha as pessoas história. nunca chegam a voar, não é? Não, isso Mas em também 4 estão a pagar com anos. os seus impostos. Claro, Isso em exatamente. 4 anos. A minha questão vai nesse sentido. 40, dá 50, questão vai nesse 50 sentido. milhões de euros. Isto em 4 anos numa legislatura dão 50 milhões de euros. Só para essa brincadeira. Mas para esta ordem de ideias também, um Foi só um exemplo, obviamente, um foi só cidadão um exemplo. minhoto transmontano ou algarvio pode pôr em causa que os seus impostos estão a servir para o açoriano viajar com subsídio social de mobilidade, não é? Portanto, Sim, mas isto é um bocadinho a nossa não podemos olhar insularidade. para isto assim também de uma forma tão Sim, mas assumir esse. Certo. é generalizada. verdade. Mas assumir esse valor, esses 50 milhões em 4 anos, é preciso que se É uma tenha. opção. É uma Atenção que o valor opção. tem gradualmente Muda. subido de ano para ano. Ao Ah, início eram só Sim, 6 ou sim, 7 porque milhões. Isso implica Quanto os mais as gastos pessoas nas andarem, aeronaves, o combustível, tudo E mais. quanto mais açorianos viajarem, maior é o encargo, não é? Sim. Exatamente. Até E porque, isso- até E esse porque encargo é maior. É isso que estás a temos dizer. um problema nos Açores, porque as viagens são relativamente curtas, portanto os ciclos com a manutenção dos aviões aumentam exatamente porque são viagens muito curtas e, portanto, as aterragens e as descolagens são constantes, não é? E, Claro, portanto, isso tem um desgaste de impacto. material e tudo isso. Material, enfim, Sim, combustível. esses tudo. 50 milhões é só uma parte, fora essa parte de todo o desgaste que é o avião. Sim, é o que se gasta mais combustível é nas descolagens, nas aterragens, É, portanto, pá, quando o isso tem avião. que se pensar nisso. Portanto, isso tudo tem impacto. É uma medida popular, é uma medida importante e que cria maior mobilidade e maior qualidade de vida aos açorianos, não há dúvida. Lá está, é como estávamos a falar no início. Mas sabes porquê também? Isso é uma prioridade ou não é uma prioridade para os Açores? Nós somos uma região pobre, uma região que tem lacunas enormes Mas sabe, agora- em áreas fundamentais. E depois vamos pensar nos 50 milhões, que são mais, vamos gastar 60 ou 70 milhões em 4 anos para permitir que seja mais fácil os açorianos andarem de ilha para ilha a passearem. Porque falhamos no transporte Ou marítimo. quem quiser passear que vai ter que pagar. Não. Se calhar partidos de direita a terem esse tipo de medidas, se calhar, lá está, é o problema às vezes, esquerda, direita, e depois nas eleições somos de direita porque nós temos estas ideologias e porque temos estes princípios e temos isto e temos aquilo, e depois somos governo, temos que ter umas medidas aqui mais populares e tal para coisa, uma medida mais de esquerda, ter um bocado mais de dinheiro do governo em cima disto tudo para salvaguardarmos os nossos interesses, e porque pronto, todos nós sabemos que isto é importante, que é como a questão da privatização da SATA. Epá, pronto, os partidos de direita estão sempre menos Estado, vamos privatizar isto, vamos privatizar. Nos Açores estava tanto fácil, privatiza-se e pronto, PSD, CDS e Chega, privatizavam a SATA e estava resolvido. Privatizando as Azores Airlines e até a SATA Air Açores, certamente não vamos ter passagens a 60 euros interilhas, não é? Pois olha, Acho há que de viajar acho que quem os puder, açorianos viajar, estão viaja quem não puder, então, sem barcos Se for um e sem privado a aviões, gerir a empresa, estamos certamente não estamos numa poderá situação difícil. Não, isto vender foi- passagens a 60 euros. Isto correu bem no sentido que as pessoas aderiram e tudo mais, não é? Mas isto também é um reflexo do insucesso que foi a questão do transporte marítimo interilhas, não é? Portanto, nós Sim, porque fica mais barato ir de avião do que ir de barco, ou fica o exatamente, mesmo porque preço. nunca Isso conseguimos não faz contratar o sentido. navio apropriado, depois era muito caro, depois agora encomendámos os nossos navios, não é? Mas o que foi encomendado não dava os nós que eram necessários, não era que estavam no caderno de encargos, e portanto, entretanto, foi fazer cruzeiros para a Noruega ou para lá, para um desses países, e agora estamos à espera dos elétricos, entretanto, para ligar o triângulo, provavelmente, e É a talvez faina o grupo do bacalhau. central. Exatamente. Olha, falar em faina, quer dizer, temos É a também a questão faina do das bacalhau. pescas e das cotas, São- essas coisas que vão se atrapalhando. São os pelo caminho. lugres dos novos tempos, dos tempos modernos. Portanto, isto não deixa de ser. Aliás, estavas a falar da questão de uma região pobre, mas quem chega de fora, um estrangeiro que chega aos Açores, pelo menos à Ilha Terceira e a São Miguel, não diz que isto é uma região pobre. Tu, se sentares um bocadinho no banco de jardim, a vês o parque automóvel que vai passando daqui e dali, ninguém diz que isto é uma região pobre, não é? Diz que é uma região que tem recursos, tem petróleo, deve ter Uma plataformas região pobre com a petrolíferas. mania das grandezas. Olha, essa é que é uma grande verdade. E o petão, então, a gente já falamos aqui, esta política do petão e das construções. Tem que se fazer qualquer coisa. Construções, e vamos fazer isto, vamos construir, claro. Mas Não, e depois quando tens- se calhar, olha, pegando mais ou menos no início da conversa, quando se falava, ou ali quando o Miguel citou
aquela necessidade de percebermos a real situação do país, também se calhar temos que perceber a real situação dos Açores para tomarmos medidas Sem dúvida nenhuma. que sejam de acordo com a nossa realidade e não sejam coisas irrealistas. Pronto, e aí se calhar é a melhor maneira de estancar esta sangria financeira que os Açores parecem Sabes que o problema, estar condenados. o problema não é viveres com pouco, o problema é quando te habituas a viver mais folgadamente, não é com mais, e depois tens que reduzir. Aí é que está o problema. Não é? As passagens agora passarem de um momento para o outro de 60 para 80 ou 90. Duarte Freitas, o que diz com este objetivo de poupar 30 milhões em 2026 é seguir o princípio da métrica de poupar em tempos de abundância para encarar carências em tempos difíceis. Imagina. O princípio é bom. Sim, princípio é bom. sim. Pronto. Só aqui um à parte. Eu volto atrás. Se conseguir poupar os 30 milhões, e espero que consiga, porque é que não conseguiu Mas antes? como é que é um período de abundância se os fornecedores não é... A economia está em crescimento, Orlando. Vê A receita se não é fiscal para nunca foi receber, tão alta. enfim. Fazendo Se a aqui dívida, pá, deixem-me fazer aqui um à sinceramente, parte indo de encontro Isso é àquilo que o qualquer coisa Orlando não bate certo este período e de encontro àquilo que o Orlando Sucesso. dizia, porque fiz aqui uma pesquisa muito rápida porque também não tinha noção dos preços, lá está, porque também prefiro pagar 60 euros para ir de avião para qualquer lado. Um turista que queira amanhã, sexta-feira, dia 12, ir da Praia da Vitória à Horta e regressar, por exemplo, no dia 22, paga ida e volta 90 euros. Um residente açoriano, se quiseres fazer a mesma viagem nos mesmos dias, paga 29,5 euros, portanto 59 euros ida e volta. São estes os Quantas preços. horas? É tarifa Açores. É tarifa. Rondar os 60 euros ida e volta. Pronto. É 50 cêntimos É mais importante ver quantas horas é que a pessoa vai Um levar euro. da Praia da Vitória Um até à euro mais Horta. Horas? Quantas horas? horas deve ser Consegues para aí ver 8, aí? para aí, uma coisa do género. Com o mar bom. Com mar bom, sim, possivelmente. Por acaso não diz as horas, mas devem ser para aí 8, penso que são mais ou menos 8. Dos relatos que eu vou ouvindo por aí. Não, ninguém viaja de navio, a não ser que seja um amante de viagens no Oceano Atlântico. Quer dizer, perde um dia inteiro para chegar à outra ilha. Claro que isso, a não ser que vá pescar do caminho, não é? Não dá, não é? Muito bem, caminhamos para o final do nosso programa. Não sei se tem alguma sugestão para fazer hoje. Quanto tempo temos? Temos 5 minutos. 5 minutos, muito bem. Tem alguma sugestão? Algo que queiram fazer? Recordo já agora que tivemos na semana passada aquele triste episódio também em Lisboa com o elevador da Glória. Muito se discute agora em torno disso. Obviamente que não vamos estar agora a abordar esse tema, mas parece que só nesses momentos é que Portugal acorda, não é? Ou há de ser os incêndios. Todas as semanas temos, se nós fizéssemos um programa só de coisas anormais que acontecem no nosso país, nós tínhamos matéria para os programas todos. Eu só gostava de deixar aqui uns números que era relativamente a isso e, portanto, lá está, não vou entrar em pormenores, mas a evolução do elevador, enfim, desde há 100 e não sei quantos anos, quando foi criado a primeira, claro que já teve algumas beneficiações. 1904 terá sido. Não sei, agora também já não sei de Exatamente, cor já sei que são- o ano, mas penso que andou por aí. À volta ou antes disso até. E portanto, o aumento exponencial do número de pessoas que foram transportadas nos últimos anos Claro, mas ultrapassa isso é, um mas milhão- isso é um um milhão de reflexo pessoas do por aumento do ano. turismo Um milhão de em pessoas Lisboa, por ano, neste não é? caso. A E, pressão, portanto, a pressão que foi posta Claro, naquele claro, equipamento, não claro. é? E Aliás, continuamos, quem- nós gostamos de ter aquele tipo de equipamentos, não são engraçados, enfim, dão um certo charme à cidade, não é tudo mais. Mas quer dizer, mais de 1 milhão de passageiros. Aquilo num deixou equipamento de daqueles, ser um meio de transporte para ser Exatamente. um museu para ser um museu vivo. ambulante, Exatamente, não é? ambulante. Digamos assim. E quem se lembra de ver o Elevador da Glória e outros, mas nomeadamente este, que enfim, infelizmente foi aquele que sofreu o acidente, sei lá, há 15, 20 anos era um meio de transporte Claro, efetivamente. exatamente, sim. Foi criado E para isso. na última década é que teve, com a explosão do turismo em Lisboa, não só, mas em Lisboa em particular, a função do Elevador da Glória passou a ser outra e o desgaste é outro e pronto, e a partir daí penso que já está tudo Sim, dito. está. É uma catástrofe. Agora isto é bom que meta Portugal e Lisboa em particular a pensar que tipo de turismo é que quer, não é? Porque isto é só isto. Eu não estou com isto a dizer que a causa do acidente foi o aumento do turismo.
não estou a dizer isto. Agora, que o aumento do turismo tem um impacto na utilização daquele equipamento exponencial, claro. um aumento exponencial, tem. Não, isso é sem dúvida. E isto e acaba por ser um sinal de alerta para os todos muitos os problemas. equipamentos, sim. Não é só os Infraestruturas equipamentos, mesmo não é que só os existem equipamentos, mesmo, Orlando. tanto aqui nos Açores, Não é só mesmo nos Açores. a especulação imobiliária, vem muito do turismo. A especulação imobiliária em Lisboa Sim, vem muito do Mas turismo. nós não podemos querer e tu fazes- solneira e chuva no naval ao mesmo tempo. Pois Ou seja, não. O turismo foi Tá aquilo bem. que tem aguentado Portugal acima da linha d'água. Tem sido as divisas que Não entram em podemos alargar Portugal. muito mais o tempo. Sim. E os Açores da mesma maneira, porque Sim. este advento do turismo Em só parte tem sim. sido nós- Agora, temos tema é tido interessante, Agora, o tema é bom. o ideal era Portugal não depender em grande parte do turismo para ter receita. Pois, não é? seria, O não setor é? primário tem estado a perder receita. Não é? O E setor tem a ver que industrial tem estado a a perder receita. própria manutenção da identidade E há outra coisa, cultural e da própria e identidade Lisboa está a transformar-se numa cidade igual a muitas outras capitais Claro, europeias. sim, Tu vais a uma sim, capital sim. europeia e o centro da capital são as Zaras e companhia, são os Starbucks e companhia, e as cidades, as capitais europeias, não só Barcelona, que não é capital espanhola, mas também sofre o mesmo problema, estão a perder a sua identidade. Claro. Não é? Portanto, esta cultura de viajar em low cost, de ficar num hostel ou num Airbnb Mas sabes, e eu dou-te um tomar exemplo. café de manhã ao Starbucks para depois ir fazer compras à Zara, fazem isto em Lisboa, em Madrid, em Londres. Mas sabes, eu vou dar um exemplo Paris. que pode ser uma coisa Não é? simples e ridícula, mas Portanto, acho que está aqui um no meu sinal de alerta entender, para o turismo em Lisboa. no meu entender, reflete um bocadinho daquilo que o Miguel está a dizer. Vocês já repararam que muitas das freguesias e as cidades na terceira agora têm aquelas letras garrafais? isso é escrever o isso nome- agora por todo o o nome lado, da coisa. todo Quer o dizer, lado. nós queremos Exato. ser diferentes em quê? Exato. Estamos a copiar aquilo que vem dos outros. Quer dizer, nós tínhamos aquelas placas das obras Mas qual é o públicas interesse que a pessoa tem de se fantásticas, não é? sentar ao pé de uma placa Se forem daquelas bem- para tirar uma se fotografia? Não forem, percebo. se forem bem Estimadas, cuidadas, estimadas, cuidadas. cuidadas todos os anos, é só pintar de branco e pôr as letrinhas pretas. Cada freguesia impende uma chapa, não é? Tu vais para as freguesias, todas elas têm uma chapa diferente. A dizer São Brás, a dizer isto, a dizer aquilo, altares, não sei o quê, quer dizer, inventam aquilo. Deve haver uma empresa que vende aquelas chapas e eles lembram-se de meter aquilo. Não, Depois agora- com o tempo vai-se à vida. Sim, mas há umas As das diferentes. obras públicas estão aí há 50, 60, 70 anos, não é? Sim. Algumas delas. E portanto são fáceis, mas nós queremos copiar aquelas coisas que são. Enfim, Mas até na Praia da pirosas, Vitória, são até na Praia da pirosas. Vitória tem agora lá em cima na Serra de Foz um... Parece aquela coisa dos novos ricos, sim. não é? Uma coisa Tem, Ainda com tenho as ido- luzes, ainda a tenho ido pessoa à outro praia dia cheguei lá, ultimamente. subi Ainda tenho ido acima à da praia serra, ultimamente, não sei. à noite. Nós Podemos nos chamar a comparar isso com uma quem? moda? É uma moda. É uma moda, É, claramente. uma moda. Sinais dos Não há- tempos. Temos que pôr umas letras garrafais a dizer o número da freguesia, como se nós não soubéssemos. Como se não houvesse GPS e as pessoas já não soubessem onde é que estão. Exatamente, já GPS, exatamente. Muito bem, senhores. Obrigado. Oh, Diogo, termina Obrigado. isso antes que. Vou terminar, antes de vou, terminar. até porque falei deste tema, porque obviamente marcou o Claro, país com inteiro certeza. e nos marca a nós também. Agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade em Ora estar essa. na visão periférica e aos Foi um nossos gosto. ouvintes agradecer também por nos terem aturado durante esta Sim, sobretudo a eles. esta É que eles horinha conseguiram. e desejar-lhes obviamente a continuação de uma ótima tarde. No Rádio Clube de Angra. Visão